Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Desenvolvimento Épico. Eu sou Kátia Jung e o assunto de hoje será sobre medo. Sentimento este que amedronta todos nós seres humanos, e estarei compartilhando com você também a técnica que eu utilizo para estar eliminando os meus medos. Vamos lá? Então, vamos falar hoje sobre medo. Como eu já falei inicialmente, o medo ele é um sentimento. Assim como o sentimento de amor, o sentimento de ciúme, o medo é algo que a gente sente. Não necessariamente isso exista, ou seja, algum risco, algum problema para a nossa vida. E ele também é um sentimento individual. Então, eu possuo os meus medos, que eu adquiri no longo de minha vida, vindo desde a infância até a idade atual. Você possui os seus medos, que também podem ter vindo desde a sua infância ou outros medos adquiridos recentemente por algum momento, alguma situação que você tenha passado. Então, um fato muito importante é de você estar consciente de que para eliminar esse medo, você precisa querer e você precisa identificar esse medo e investigar sobre ele para que consiga eliminá-los, tá? Então, o medo é algo único, né? É individual. O seu medo, o medo de cada pessoa que está em nosso meio de convívio. O grau de intensidade desse medo também, o quanto ele está impactando na sua vida, ou impacta na nossa vida, ele também varia de pessoa para pessoa. Então, um medo muito comum, por exemplo, é o medo de altura, né? Muitas pessoas sentem medo de altura, mas esse medo ele é algo que está te impedindo de realizar algum trabalho, por exemplo, da sua profissão, exige que você esteja em altura, ou ele está impedindo de você realizar um sonho de saltar de paraquedas, por exemplo, que está te impedindo, ou você tem medo de altura, mas ele não impacta em nada a tua vida, não está nada relacionado ao teu trabalho, à tua profissão, e não interfere na realização dos teus sonhos. Então isso também é importante estar identificando. Quais que são os seus medos, e até que ponto que eles estão impactando na sua vida para que você seja a pessoa que você deseja ser ou para que você realize as coisas que você deseja realizar. Então, muito importante, anote todos os teus medos. Que medos são esses? Desde quando você tem esses medos? É algo que está vindo lá da infância ou algo recente? E qual que é o impacto desse sentimento na sua vida, o quanto que isso está te impedindo, te impossibilitando de estar realizando o que você deseja realizar. Então vou citar alguns exemplos de medos, né? O medo de falar em público, o medo de altura, como eu já citei, medo de cobra, medo de aranha, medo de barata, medo de dirigir em rodovias ou simplesmente de dirigir também, medo de ser roubado, de ser assaltado, medo de não se sentir amado, o medo de não conseguir realizar os sonhos na sua vida, o medo de não ter a profissão dos seus sonhos, o medo de não conseguir crescer profissionalmente, o medo de ser demitido da empresa onde você já trabalha. Então são inúmeros os medos que a gente tem, esse sentimento que nos amedronta, que nos perturba. Então, além de conseguir identificar quais são os seus medos, né, vai anotando ali num papel, pega um papel, uma caneta e vai anotando quais são todos esses seus medos, para que você não esqueça de nenhum deles e consiga avaliá-los, cada um individualmente. Então, desde quando você tem esses medos e de que forma que eles surgiram, né? Porque tem alguns medos que podem, como eu citei anteriormente, lhe atrapalhar para a realização e outros não. Mas você precisa saber que medos são esses e desde quando eles vêm. Após estar avaliando, então, que medo que é esse que você possui, né? Todos os medos que você possui, qual deles é que vai estar te atrapalhando para que você consiga trabalhar dentro deles, investigar eles, para que realmente consiga eliminá-los ou saber a raiz desse medo, né? Da onde realmente vem esse sentimento de medo. Então, por exemplo, o medo de ser demitido. Agora, o medo de ser demitido, por que exatamente ele vem? Né? É por questões financeiras? O teu medo de ser demitido é por não ter no final do mês um salário fixo, né? De não ter garantia de ter um salário no final do mês? Você tem o medo de ser demitido porque os seus amigos são todos no seu convívio de trabalho, então você não tem amigos fora da sua empresa e tem medo de perder o contato com essas amizades?
O seu medo é porque foi a única empresa que você trabalhou até hoje, você entrou e cresceu profissionalmente ali, ou você tem medo porque não sabe se que profissão que você vai seguir, se vai conseguir um emprego nessa mesma profissão, né? Então, ó, são inúmeros porquês desse medo, de buscar a origem desse medo. Por que você está tendo esse sentimento de medo? Eu citei exclusivamente esse exemplo com relação ao emprego, mas existem outros medos e você vai avaliando os porquês de cada um desses sentimentos, de cada um desses medos que você sente. E o porquê eu considero a pergunta mais importante, mais forte, mais impactante de todas as perguntas, né? O porquê disso. E assim que você tiver a resposta, então, eu tenho medo de perder o emprego. Por quê? O que realmente envolve esse medo, né? Eu tenho medo de altura. Por que que você tem medo de altura? Isso impacta realmente na sua vida? Tem necessidade de você não estar sentindo esse medo? O teu trabalho depende de você estar trabalhando em altura? A realização de algum sonho depende de você ter essa questão da altura? Sim, não. Então é de estar avaliando todas essas questões também, né? Se isso está impactando na tua vida ou não e o porquê desse sentimento. Outro ponto é desde quando você tem esse sentimento de medo? É algo que você vem trazendo desde lá da infância ou algo recente? Porque quando vem desde lá da infância, aí tem outros porquês também. Será que ele é um medo realmente seu? É um medo que você realmente sente? Ou é algo que foi passado? Né? Um medo que era da sua mãe, do seu pai, e por você vê-los naquela situação angustiante de medo, passou a ter medo daquilo também. Então, não necessariamente é o medo que você sente, mas você cresceu com aquilo e passou a ter esse medo também, de conseguir trabalhar e estar eliminando isso. Então, saber quais são os seus medos, anote eles no caderninho, saiba desde quando que você tem esse sentimento, o porquê desse sentimento de medo e qual que é o impacto que esse sentimento está causando ou já causou na sua vida, né? Outro ponto que eu vou estar falando para você agora é de que forma que eu estou eliminando e elimino e já eliminei outros medos da minha vida. Eu também tenho inúmeros medos, né? E alguns deles eu tenho medo de mar, de água, eu não sei nadar, então bate um pavor, né, entrar em alto mar. Se eu perder o pé, eu entro tranquilamente em mar calmo, mas eu perdi o pé, eu já começo a ficar com medo. Então, de que forma que eu comecei a trabalhar essa questão? É de me arriscar a entrar mais, de tentar nadar, né? Tem algumas pessoas que vêm tentando me ajudar a aprender a nadar. Então, eu venho praticando em mar mais calmo, é claro. Outra atividade que eu fiz recentemente e que anteriormente eu jamais faria é pegar um bote, né, individual ainda, não foi nem com outra pessoa, bote, caiaque, outras pessoas conhecem como caiaque. Também fui para o mar sozinha no caiaque, o esposo estava junto, mas estávamos individualmente, né, ele só estava me acompanhando do meu lado. Muito medo de cair na água, de não conseguir nadar e tudo. Então, o que eu venho fazendo? E que você pode estar fazendo também é enfrentar esse medo, né? Se é alguma coisa que vai estar te impedindo de realizar outras coisas, porque eu tenho muita vontade de saber nadar, eu não quero ter medo de ir para alto mar, eu quero fazer cruzeiro, quero conseguir fazer passeios a barco, mas eu tenho muito medo e eu começo a passar mal. Esse medo é algo que dominava, né, realmente. Então, de estar trabalhando várias questões assim, para estar eliminando esse medo. Então, de estar entrando no mar, de estar tentando nadar, de sair de caiaque sozinha ainda. Então, são algumas formas que eu encontrei de estar enfrentando esse medo. Outro medo que eu tenho muito de agulha, fazer exame de sangue é algo que me apavora. Eu desmaio quando vou fazer exame de sangue. Desmaiava, tá no passado já, não é mais um fato real, né? Todos os exames de sangue que eu fazia, alguém precisava me acompanhar. Então, meu esposo geralmente me acompanhava porque eu passava mal, desmaiava e ficava muito tempo ruim, não conseguia voltar a fazer alguma atividade num curto período de prazo. Coisas que eu fui fazendo para eliminando é de sozinha fazer esse exame de sangue, de mais ninguém estar me acompanhando. Eu faço sentada,
deitada, não sentada. Sentada não fico muito legal, então eu já faço deitada, que diminui a minha sensação de mal-estar. E fui investigando também desde quando que vem esse medo, que é outro passo importante que eu comentei com você no início. Então, desde quando que você sente esse medo? Então, eu conversei com a minha mãe e perguntei para ela, né? Eu já sou assim desde a infância, sempre tive medo. Mas então, coisas que eu perguntei para ela, como é que foi a gestação? Se ela fez muitos exames de sangue na gestação, onde ela passou mal, que ela não queria fazer, ou alguma coisa nesse sentido, porque na gestação é alguma coisa muito importante. Enquanto você estava na barriga da tua mãe, os sentimentos da sua mãe vão passando para você também. Então, se ela passou por trauma, se ela estava triste, depressiva ou coisas assim, vai passando para a criança, assim como a felicidade também, né, o bem-estar, tudo vai passando para o feto. Por isso eu perguntei para ela como é que foi o pré-natal ali durante a gestação, se ela tinha ou tem medo de agulhas, de fazer exame de sangue, essas questões também. Conversei com ela para estar sabendo algumas informações assim. Ela nunca teve medo de agulha, de fazer exames, é algo que ela tem hoje, mas ela comentou que é algo recente, antigamente ela não tinha. Ela não fez pré-natal, né, há 30 anos atrás não tinha essas coisas de estar fazendo vários exames de pré-natal, ultrassom e tudo. Então ela não teve nenhum contato com agulha durante a gestação para dizer que foi algum medo que ela passou durante a gestação que tenha passado para mim, por exemplo. O meu parto foi 100% natural, então ela também não recebeu ocitocina, sorinho, nem nada na veia durante o trabalho de parto onde eu nasci, então também não é algo que interferiu. Meu parto foi totalmente natural e foi rápido, não foi nada traumático, foi bem tranquilo, então não é de lá que vem. Então, o que eu tô querendo dizer é de investigar desde quando que tá vindo esse medo, né, esse sentimento. Não é algo assim que o da agulha, de fazer exame de sangue, por exemplo, não é algo assim, que me atrapalha ou algo. Mas, poxa, alguém sempre precisar estar me acompanhando, de eu passar mal todas as vezes, né? E esse medo de agulha é realmente medo, gente. Pensar hoje é dia de fazer exame de sangue, eu preciso fazer alguma coisa, e eu começo a passar um calafrio, um mal-estar. Então, o investigado, por que de tudo isso, vem amenizando esse sentimento, diminuindo e tomando atitudes também para que eu consiga enfrentar esse sentimento. E essa dica que eu quero deixar para você. Então, vá anotando quais são os seus medos, desde quando você sente esses medos, o porquê desses medos, né? Investigue sobre esses medos. Então, se é algo que vem desde a infância, conversa com mãe, com pai, com irmão, com outras pessoas, para tentar descobrir se aconteceu alguma coisa para que tenha partido de algum trauma, por exemplo, para você sentir esse medo. Né, que impactos que ele pode estar tomando na sua vida, né, ele atrapalhando, e tá tendo atitudes, fazendo coisas para enfrentar esse medo. Então, o que você pode estar fazendo hoje para estar enfrentando esse seu medo? Né, se prepare de uma maneira diferente. Kátia, mas você citou antes um exemplo do medo de perder o emprego. Como é que eu vou enfrentar esse medo? Pedir demissão? Não, né? Não necessariamente. Mas o de estar descobrindo de onde vem esse medo e de estar se preparando para isso, né? E por que você realmente sente esse medo? Eu citei o exemplo de, teus amigos são todos ali da mesma empresa em que você trabalha, então tem medo de perder esse emprego por perder o contato com os amigos. Então faça mais amizades, mantenha contato com os amigos fora do vínculo empregatício, fora da empresa também. Encontre outros meios de estar enfrentando esses seus medos, né? Porque alguns medos realmente nos atrapalham, nos impedem de estar prosseguindo a nossa vida, né? De estar realizando ou de estar sendo a pessoa que a gente quer ser. Né? Tem muitos medos que realmente nos atrapalham e medos que às vezes podem não fazer muita diferença no seu dia a dia. Isso é uma questão de você estar avaliando quais são os seus medos e o quanto que eles estão te impactando. E saiba de que é possível estar trabalhando eles para estar eliminando ou estar diminuindo o impacto que eles tomam na tua vida. Mas que são possíveis sim estar trabalhando. Então, quais que são os seus medos? Compartilha comigo aqui embaixo quais são os medos que você possui e o que você vem fazendo para eliminar esses medos, ou alguma sugestão, outras dicas do que você já fez para eliminar algum medo, caso você tenha conseguido. Eu vou gostar de saber para acrescentar as técnicas
que eu ensinei para você, que eu faço também, e aprender as técnicas que você utilizou também. Deixe aqui embaixo nos comentários, compartilha comigo. Deixe também sugestões para os próximos vídeos, caso você tenha algum tema que gostaria de ser trabalhado, e nós estaremos gravando com muito carinho para você.